Quando a gente começa a entender, né, que o corpo humano é uma estrutura, é um conjunto, né, uma coisa conjunta, um órgão se comunica com o outro, certo? Nós somos um conjunto de células. Essas células, elas têm uma função, elas funcionam, certo? E a coisa mais interessante é que quando a gente começa a entender o funcionamento do corpo, é a gente perceber o seguinte: a gente não manda as nossas células fazerem nada, tá? Elas fazem por uma consciência só. Vocês já perceberam? Chegam para você e falam assim: olha, você é um conjunto de 10 trilhões de células que tem o seu DNA. Caramba, são 10 trilhões de células que tem o nosso DNA. Aí você pensa o seguinte: qual é a consciência por trás do funcionamento dessas células? Quem manda essas células fazer alguma coisa? Você fica falando para suas células hepáticas: olha, você tem que desintoxicar isso, você tem que fazer aquilo, e assim por diante? Não, a gente não fala nada. Existe uma consciência por trás no funcionamento das nossas células, do nosso organismo. E por que, de repente, a gente fica doente? Por que, de repente, a gente começa a ter sintomas? É porque, obviamente, um conjunto de células não vai estar funcionando bem. Eu digo que só tem duas alternativas quando um conjunto de células não está funcionando bem. Ou tem algo faltando, ou tem algo atrapalhando. Sempre é assim. Não tem como ser diferente. Hoje mesmo não, foi ontem. Ontem eu estava de plantão. Uma funcionária levou uma sobrinha para consultar. E essa sobrinha, ela trabalha em farmácia. E ela chegou, ela com dores abdominais, tal, é aquela história assim, né? Você vai para a emergência para querer resolver um sintoma. Aí eu virei para ela, para essa sobrinha da funcionária, e falei assim: qual é a sua máquina de lavar? Eu sempre falo isso aqui, né? Aí ela falou: a minha máquina de lavar é uma Electrolux. Aí eu perguntei para ela: se você tiver com a sua máquina quebrada, você vai na assistência técnica da Brastemp para arrumar? Aí ela: não. Aí eu perguntei: por que não? E ela respondeu direitinho. Ela falou o seguinte: porque as peças são diferentes. Olha que interessante, a gente tem ideia isso de um eletrodoméstico com uma máquina de lavar e como os outros, todos eletrodomésticos. A gente leva na assistência técnica que está referenciada para aquela nossa máquina. E o corpo humano? O corpo humano, ele é uma máquina, certo? Ele é uma máquina. Só que a gente tende a querer achar que por ser orgânico, as coisas podem ser diferentes de um eletrodoméstico da nossa cozinha. O que eu quero dizer? Nós temos peças, nós temos estruturas, nós somos formados por moléculas. Vocês entendem que você é formado por moléculas? Aí eu pergunto para você o seguinte: se você quebrar, se você tiver algum problema, será que eu posso usar uma molécula que não existe no meu corpo para consertar o meu corpo? Você acha que é lógico para você eu utilizar moléculas que não existem no seu corpo para tentar consertar o seu corpo? Imagina que maluquice é essa. É a gente acreditar que aquilo que não existe no nosso organismo é capaz de nos consertar. Olha que interessante isso.